Meu nome é Gabriel, e até pouco tempo atrás, eu era como qualquer outro jovem, cheio de confiança e sem medo do que não podia ver. Sempre fui cético, o tipo de pessoa que ria das histórias de fantasmas que se espalhavam pelas conversas em torno de fogueiras e pelas mesas de bar. Mas tudo mudou em uma noite que começou como qualquer outra. Uma noite em que o que era apenas uma aposta entre amigos se transformou em algo que jamais poderei esquecer. Era uma sexta-feira, e como de costume, eu e meus dois melhores amigos, Rafael e Lucas, estávamos reunidos na casa de Rafael para uma noite de pôquer. O ar estava cheio de risadas, cigarros acesos e latas de cerveja espalhadas pela mesa. As cartas eram jogadas, apostas feitas, e conforme a noite avançava, as brincadeiras e provocações se intensificavam. Foi Lucas quem, no calor do momento, sugeriu um desafio. Vamos apimentar as coisas, disse ele com um sorriso que eu agora sei que escondia algo mais. Quem perder a próxima rodada vai ter que ir ao cemitério da cidade, dar uma volta por lá à meia-noite e voltar sozinho. Todos riram da ideia, inclusive eu. Era a típica aposta que fazíamos para provar quem tinha mais coragem, quem estava disposto a desafiar o desconhecido só para poder se gabar depois. O cemitério em questão era antigo, o mais antigo da cidade, com túmulos que datavam do século XIX e uma reputação que o precedia. Muitos evitavam passar por lá à noite, mas, para nós, aquilo era só superstição boba. O jogo continuou, e para meu azar, ou destino, quem sabe, fui eu quem perdeu. Rafael e Lucas riram, me provocaram, e eu, tentando manter a postura, aceitei o desafio sem hesitar. Sem problemas, uma voltinha no cemitério e volto rindo da cara de vocês, disse, com a confiança que só a ignorância pode proporcionar. Mas enquanto as horas passavam e a meia-noite se aproximava, o ambiente foi mudando. O calor das piadas foi substituído por uma tensão silenciosa, algo que eu só percebi quando estávamos a caminho do cemitério. A cidade estava quieta, e as ruas desertas pareciam guardar segredos que só se revelavam aos que se atreviam a sair em horários tão tardios. Quando chegamos à entrada do cemitério, a realidade do que estávamos fazendo começou a pesar sobre nós. O portão de ferro forjado estava entreaberto, como se estivesse esperando por mim, e as lápides que eu podia ver do lado de fora pareciam sombras petrificadas, vigilantes de um reino que não era nosso. O vento soprou suave, mas gelado, fazendo as árvores ao redor sussurrarem entre si, como se estivessem tentando nos avisar para não entrar. Rafael e Lucas ficaram do lado de fora, seus rostos iluminados pela luz pálida da lua, agora sérios, sem as risadas que haviam nos acompanhado até ali. Vai ser tranquilo, Gabriel. Dá uma volta, e a gente te espera aqui, disse Rafael, mas eu podia ouvir a dúvida em sua voz. Eu acendi uma lanterna que havia trazido, mais como um amuleto de coragem do que por necessidade, e empurrei o portão, que rangeu de forma sinistra ao abrir. O som ecoou na quietude da noite, e por um momento, fiquei paralisado, como se aquele som fosse uma advertência. Mas meu orgulho me impediu de recuar. Dei um passo à frente, depois outro, e logo estava dentro do cemitério. O portão se fechou atrás de mim com um estrondo, e o som ressoou nos meus ouvidos como um golpe final. Olhei para trás, vendo Rafael e Lucas como sombras distantes, e a sensação de estar completamente sozinho, rodeado pelos mortos, me atingiu com força. O cemitério parecia maior por dentro, os caminhos se estendendo em todas as direções, entre túmulos antigos e estátuas desgastadas pelo tempo. Conforme avançava, comecei a perceber detalhes que antes haviam me escapado. As lápides, cobertas de musgo e meio enterradas na terra, tinham inscrições quase ilegíveis, nomes e datas de pessoas que há muito haviam sido esquecidas. Uma névoa fina começava a se formar, rastejando pelo chão e se enrolando ao redor das bases das lápides como dedos esqueléticos tentando escapar de seu destino. O silêncio era absoluto, exceto pelo som suave dos meus passos sobre o cascalho e o farfalhar ocasional das folhas ao vento. Mas havia algo mais, algo que se escondia na quietude. Era como se o próprio cemitério estivesse vivo, respirando em uníssono com o vento, aguardando, observando. Foi então que comecei a sentir uma leve pressão no ar, algo quase imperceptível, mas inegavelmente presente. Era uma sensação de que eu estava sendo observado, que havia olhos invisíveis seguindo cada movimento meu, avaliando, esperando. Meu coração começou a bater mais rápido, mas continuei,
tentando convencer a mim mesmo de que era apenas a minha imaginação, que eu estava deixando as lendas e histórias infantis tomarem conta de mim. Mas quando a lanterna emitiu um breve estalo e a luz começou a vacilar, meu nervosismo se transformou em medo real. O feixe de luz piscou algumas vezes antes de finalmente apagar-se por completo, deixando-me mergulhado na escuridão mais absoluta. Foi como se o cemitério tivesse engolido a luz, como se as sombras tivessem se fechado sobre mim, apagando a única coisa que me conectava ao mundo exterior. E foi nesse momento, nesse instante de escuridão total, que percebi que talvez a aposta tivesse sido um erro muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Na escuridão total que me envolveu após a lanterna apagar, senti o coração disparar, martelando com força no peito. Era como se a própria noite tivesse se fechado ao meu redor, me engolindo em um abraço frio e opressivo. O silêncio, antes absoluto, agora parecia carregado de uma tensão insuportável, como se o cemitério estivesse prendendo a respiração, esperando para revelar algo que eu preferia não ver. Tentei ligar a lanterna novamente, batendo na lateral dela com dedos trêmulos, mas não houve resposta. O breu era total, e eu mal conseguia ver a minha própria mão à frente do rosto. O medo que estava crescendo dentro de mim se transformou em pânico puro, e cada sombra, cada som mínimo, parecia carregar consigo um perigo invisível. Foi então que senti um frio intenso percorrer minha espinha, uma brisa gelada que não deveria estar ali, cortando o ar como uma lâmina. O vento, que antes era suave, agora sussurrava ao meu redor, carregando consigo vozes que não eram do mundo dos vivos. Eram murmúrios indistintos, quase inaudíveis, mas eu podia sentir a malícia em cada palavra arrastada pelo vento. Não eram apenas palavras soltas, mas frases desconexas, em línguas que eu não reconhecia, formando um coro de lamentos que ecoava pelas fileiras de túmulos. Saia! Vá embora! Eles estão aqui! Cada frase parecia sair de uma garganta diferente, e todas pareciam me cercar, sussurrando em meus ouvidos com um tom de urgência que não podia ser ignorado. Meu instinto era correr, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão, como se o medo tivesse criado raízes profundas que me mantinham preso naquele lugar. Cada vez que tentava dar um passo, sentia como se estivesse sendo puxado de volta, como se o próprio solo estivesse me segurando. Finalmente, consegui me forçar a mover, arrastando meus pés pelo caminho de cascalho, tentando me orientar na escuridão. Eu precisava encontrar a saída. Precisava sair daquele lugar antes que fosse tarde demais. Mas o cemitério, que antes parecia tão simples, agora se transformará em um labirinto interminável, cada caminho se dividindo em mais dois, cada curva me levando para mais longe de onde eu queria estar. O frio ao meu redor se intensificou, e eu senti o ar se tornar pesado, quase sufocante. Era difícil respirar, como se a atmosfera estivesse saturada de algo que não pertencia a este mundo. Foi então que comecei a notar movimentos ao meu redor. Sombras que dançavam na periferia da minha visão, deslizando entre as lápides, como se estivessem me observando, esperando o momento certo para se revelar. Essas sombras, antes apenas vultos indefinidos, começaram a tomar forma. Não eram figuras humanas, mas algo mais sinistro, algo que parecia se contorcer e se distorcer em formas impossíveis. Seus corpos eram nebulosos, como fumaça que flutuava sem forma, mas havia olhos brilhantes e vazios, que me fitavam com uma intensidade cruel, como se estivessem avaliando minha alma. Tentei apressar o passo, o coração disparado, mas cada vez que olhava para trás, as sombras estavam mais próximas, acompanhando cada movimento meu com uma precisão assustadora. Comecei a ouvir passos atrás de mim, suaves, mas constantes, ecoando no silêncio como um prenúncio do que estava por vir. O desespero começou a tomar conta de mim. Minha mente estava em pânico, e eu sabia que, se não encontrasse a saída logo, algo terrível aconteceria. Mas o cemitério parecia se estender infinitamente, como se eu estivesse correndo em círculos, sempre voltando ao ponto de partida. E as sombras, aquelas entidades espreitadoras, estavam cada vez mais próximas, quase sentindo o calor da minha pele. Foi então que, ao virar uma esquina, avistei um mausoléu ao longe, sua entrada aberta como uma boca escura que parecia convidar-me a entrar. Havia uma estranha atração naquele lugar, algo que me dizia que era ali que eu precisava ir, que ali encontraria respostas, ou talvez, minha salvação. Mas ao mesmo tempo, tudo dentro de mim gritava para que eu não entrasse, para que eu continuasse correndo, mesmo sem saber para onde.
Contra todos os meus instintos, comecei a me dirigir ao mausoléu. Cada passo parecia pesar uma tonelada, mas a curiosidade mórbida, misturada com o desespero, me empurrava para frente. Quando cheguei à entrada, hesitei por um segundo, olhando para dentro daquela escuridão que parecia muito mais densa do que a que estava lá fora. Respirei fundo e, com o pouco de coragem que me restava, entrei. O ar dentro do mausoléu era ainda mais frio, e o cheiro de terra úmida e de algo antigo, quase podre, invadiu minhas narinas. No centro, havia uma cripta aberta, e sobre ela, uma estátua de um anjo caído, com suas asas quebradas e sua expressão marcada por uma tristeza profunda. Mas o que realmente chamou minha atenção foi a inscrição na base da estátua. Era meu nome, gravado com letras precisas na pedra, seguido por uma data que eu não reconhecia. Meu coração parou por um segundo, o pavor tomando conta de mim como uma onda gelada. O que aquilo significava? Quem teria feito aquilo? Antes que eu pudesse processar, ouvi um som baixo, como um gemido que vinha do fundo da cripta. Um medo avassalador me paralisou, mas algo dentro de mim, uma voz que não era minha, sussurrou para que eu olhasse. Tremendo, me aproximei e, ao olhar para dentro da cripta, vi algo que me tirou o fôlego. Havia um corpo ali, vestido com roupas que pareciam antigas, mas que, de alguma forma, eu reconhecia. O rosto, porém, era o que mais me aterrorizava. Porque, apesar da palidez e da decomposição, era o meu próprio rosto que me encarava de volta. O cabelo, os traços, tudo era uma réplica exata de mim mesmo, como se eu estivesse olhando para o meu próprio cadáver. Foi nesse momento que a verdade me atingiu com uma clareza devastadora. Eu não deveria estar ali. Algo havia me atraído para aquele lugar, algo que queria tomar meu lugar, que queria me prender naquele cemitério para sempre. As sombras, os sussurros, tudo estava me levando para aquele momento, para aquela revelação. Eu precisava sair dali, agora. Mas quando me virei para correr, as sombras que me perseguiam já estavam na entrada do mausoléu, bloqueando minha saída. Elas se moviam lentamente, mas com uma determinação que me dizia que não havia escapatória. O frio se intensificou, e eu senti a pressão em meu peito aumentar, como se algo estivesse tentando arrancar minha própria essência, minha alma. Minha visão começou a escurecer, e a última coisa que vi antes de perder os sentidos foi o sorriso cruel no rosto da minha própria réplica na cripta, um sorriso que me prometia um destino pior que a morte. Acordei com um sobressalto, ofegante, sentindo o ar denso e pesado ao meu redor. Por um momento, tudo estava confuso, e a escuridão parecia me envolver como um manto sufocante. Tentei me orientar, mas o terror que havia experimentado no mausoléu ainda estava impregnado em cada fibra do meu ser. Eu sabia que algo terrível havia acontecido, mas os detalhes estavam embaçados, como se minha mente estivesse tentando protegê-la da verdade. Foi então que percebi que não estava mais no mausoléu. Eu estava deitado no chão de terra batida, cercado por lápides antigas que se erguiam como figuras sombrias ao meu redor. A lua, que antes estava escondida por nuvens, agora brilhava no céu, lançando uma luz fria e pálida sobre o cemitério. O silêncio era total, mas a sensação de estar sendo observado não havia desaparecido. Pelo contrário, estava mais intensa do que nunca. Com dificuldade, me levantei, sentindo cada músculo do meu corpo protestar contra o movimento. Minhas pernas estavam trêmulas, e minha cabeça girava como se eu estivesse à beira de um desmaio. Mas o pior era a sensação de que algo dentro de mim havia mudado, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada e substituída por algo frio e estranho. Olhei em volta, tentando entender onde estava, mas o cemitério parecia diferente, quase irreconhecível. As lápides, antes organizadas em fileiras, agora estavam dispostas de forma caótica, como se o próprio espaço tivesse se distorcido. Não havia mais caminhos claros, apenas trilhas sinuosas que pareciam se mover à medida que eu tentava segui-las. E, em meio à confusão, as sombras começaram a se mover novamente. Elas se arrastavam pelo chão, deslizando entre as lápides, mas agora estavam mais definidas, mais sólidas. Eram figuras humanas, mas distorcidas, seus corpos alongados e curvados em ângulos impossíveis. Suas faces eram uma paródia grotesca da humanidade, com olhos vazios que brilhavam em um tom espectral e bocas retorcidas em sorrisos de puro mal. Cada passo que eu dava era acompanhado por um som baixo, quase um murmúrio,
como se estivessem sussurrando entre si, discutindo sobre o que fariam comigo. O pânico começou a crescer dentro de mim, mas havia algo mais, algo que me mantinha preso naquele lugar, incapaz de fugir. Era como se uma força invisível estivesse me empurrando para frente, para mais perto das sombras, como se eu fosse um fantoche em um jogo macabro. Meus instintos gritavam para correr, mas minhas pernas pareciam não obedecer, e a cada passo, sentia que estava sendo atraído para o centro de algo muito maior, algo que eu não conseguia compreender. Foi então que ouvi o som. Não era um murmúrio, nem um sussurro, mas um som profundo, como um tambor batendo em um ritmo constante e sinistro. Ele reverberava pelo cemitério, fazendo o chão tremer levemente, e com cada batida, eu sentia meu coração acelerar, como se estivesse sendo sincronizado com aquele ritmo infernal. O som parecia vir debaixo da terra, como se algo estivesse tentando emergir das profundezas, algo que não deveria ver a luz do mundo dos vivos. Olhei para baixo, e vi o chão ao redor começar a rachar. Pequenas fissuras se abriram na terra, e delas começaram a emanar finos filetes de uma fumaça negra e densa, que se contorcia como serpentes, enredando-se ao redor das lápides e subindo pelo ar. O cheiro era insuportável, uma mistura de podridão e enxofre que queimava minhas narinas e fazia meus olhos lacrimejarem. As sombras ao meu redor começaram a se reunir em um círculo, seus corpos se contorcendo e se fundindo, até formarem uma massa única e pulsante de escuridão. No centro dessa massa, algo começou a se erguer. Era uma figura que, a princípio, parecia indistinta, mas à medida que se levantava, começou a tomar forma. Quando finalmente se definiu, senti meu sangue gelar. A figura era uma versão distorcida de mim mesmo, mas muito mais terrível do que o reflexo que eu havia visto na cripta. Seus olhos eram abismos sem fundo, de onde emanava uma escuridão que parecia devorar a própria luz ao redor. A pele era pálida, quase translúcida, e os ossos se destacavam sob a carne esticada, como se a figura estivesse morta há séculos, mas de alguma forma ainda fosse capaz de se mover. O sorriso que se formou em seus lábios era um espasmo de crueldade, e eu sabia, sem sombra de dúvida, que estava diante daquilo que tentava me substituir, da entidade que queria tomar o meu lugar no mundo dos vivos. Ela estendeu a mão em minha direção, e um frio avassalador tomou conta de mim. Era um frio que não vinha do ar, mas de dentro, como se estivesse congelando meu próprio sangue, meus pensamentos, minha alma. Senti minha vontade começar a ceder, minha mente afundando em uma escuridão da qual eu não sabia se conseguiria sair. A figura deu um passo à frente, e eu sabia que, se ela me tocasse, tudo estaria perdido. Mas então, no último segundo, algo mudou. Um som de passos ecoou pelo cemitério, passos firmes e decididos, que cortaram o silêncio como uma lâmina. A figura parou, seu sorriso desaparecendo por um momento, substituído por uma expressão de raiva e frustração. Ela virou a cabeça lentamente, e eu segui seu olhar, meu coração saltando de esperança. Ali, na entrada do cemitério, estava o vigilante. A mesma figura que eu havia visto antes, a única que havia me salvado da morte certa. Mas desta vez, ele não estava apenas observando. Ele segurava uma lanterna antiga, que irradiava uma luz quente e intensa, muito mais brilhante do que qualquer luz que eu havia visto naquela noite. A luz parecia queimar as sombras ao seu redor, afastando-as como se fossem nada mais do que vapor. O vigilante caminhou em minha direção, e a figura à minha frente começou a recuar, seus olhos vazios fixos na luz que agora brilhava como um farol no meio da escuridão. Senti a pressão em meu peito diminuir, e minha respiração se tornar mais fácil, como se o simples fato de sua presença estivesse desfazendo o feitiço que me mantinha preso. Quando o vigilante chegou até mim, ele olhou diretamente para a entidade, seu rosto calmo, mas seus olhos cheios de uma determinação que eu nunca havia visto antes. Você não pertence a este mundo, ele disse, sua voz firme e inabalável. Volte para onde veio. A entidade hesitou por um momento, mas então começou a se desintegrar, seu corpo se desfazendo em fumaça e sombras, até que não restasse nada além do vazio. As rachaduras no chão começaram a se fechar, e a fumaça negra que enchia o ar se dissipou rapidamente, como se tivesse sido sugada de volta para o subsolo. O cemitério ficou em silêncio novamente, mas desta vez o silêncio era diferente. Não era mais opressivo, mas tranquilo, como se a paz tivesse sido restaurada. O vigilante virou-se para mim, estendendo a mão.
Está na hora de ir embora, rapaz, ele disse, com um leve sorriso que transmitia mais conforto do que qualquer palavra poderia. Eu aceitei sua mão, sentindo uma estranha calma tomar conta de mim. O medo que havia me consumido minutos antes estava se dissipando, substituído por uma sensação de alívio que eu não conseguia explicar. O vigilante me guiou pelo cemitério, os caminhos agora claros e familiares, como se o lugar tivesse voltado ao normal. Quando finalmente chegamos ao portão, eu me virei para agradecer, mas o vigilante já havia desaparecido. O portão se abriu com um rende suave, e eu saí, sentindo o ar fresco da noite bater em meu rosto. Rafael e Lucas ainda estavam do lado de fora, suas expressões de alívio misturadas com choque ao me verem. Sem dizer uma palavra, caminhamos juntos para longe do cemitério, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu sabia que algo havia mudado dentro de mim, que aquela noite havia deixado marcas que eu levaria para sempre. E mesmo que tivesse escapado com minha vida, algo me dizia que a linha entre os vivos e os mortos era muito mais tênue do que eu jamais poderia imaginar. Mas enquanto me afastava, senti uma presença familiar ao meu lado, uma presença que eu sabia que não deveria estar ali. O vigilante, ou talvez algo que havia tomado sua forma, ainda me acompanhava, uma sombra silenciosa no canto da minha visão, lembrando-me que, por mais que eu tivesse saído do cemitério, o cemitério nunca sairia de mim. Enquanto caminhávamos para longe do cemitério, o silêncio entre nós era pesado, quase palpável. Rafael e Lucas ainda estavam em choque, suas expressões pálidas e olhos arregalados refletindo o que eu sentia por dentro. Ninguém ousava falar sobre o que havia acontecido, como se pronunciar as palavras pudesse trazer de volta os horrores que vivemos naquela noite. Quando finalmente chegamos à minha casa, o relógio na parede marcava pouco depois da meia-noite, mas parecia que horas haviam se passado desde que entrei naquele maldito cemitério. Rafael e Lucas se despediram rapidamente, seus olhos evitando os meus, como se temessem que o contato visual pudesse revelar algo que ambos preferiam não enfrentar. Eu entendia. Eu mesmo não queria enfrentar a verdade do que havia acontecido. Entrei em casa, trancando a porta atrás de mim com uma sensação de alívio. O ambiente familiar deveria ser reconfortante, mas algo estava errado. A escuridão que eu trouxe comigo parecia se infiltrar em cada canto da casa, tornando cada sombra um lembrete do que eu havia encontrado naquela noite. Sentei-me no sofá, tentando acalmar minha mente, mas o medo persistia, como uma sombra que não desaparecia, não importava o quanto eu tentasse ignorá-la. Tentei dormir, mas cada vez que fechava os olhos, via as figuras sombrias do cemitério, seus rostos distorcidos, os sussurros que pareciam se infiltrar na minha mente, corroendo minha sanidade. O som dos tambores que ouvi no cemitério ecoava em meus ouvidos, cada batida sincronizando-se com o pulsar do meu coração, me lembrando do que eu tinha enfrentado e do que ainda estava por vir. Foi então que, no meio da madrugada, ouvi um som que me fez gelar. Era um arranhar suave, vindo da janela do meu quarto. O som se repetiu, mais insistente, como unhas raspando no vidro, e eu sabia que não era o vento, que algo ou alguém estava lá fora. Meu coração disparou, e cada fibra do meu ser gritava para que eu ficasse na cama, que ignorasse o som, mas a curiosidade mórbida que havia me levado ao cemitério naquela noite me forçou a levantar. Com passos hesitantes, fui até a janela, meu coração batendo forte no peito. Quando abri as cortinas, quase desejei não ter feito isso. Do outro lado do vidro, no jardim da minha casa, estava o vigilante. Mas algo estava terrivelmente errado. Ele não se mexia, apenas me observava, seus olhos fixos nos meus. A luz da lua iluminava seu rosto, e eu percebi que ele não parecia o mesmo homem que havia me salvado no cemitério. Seu rosto estava pálido, quase cadavérico, e seus olhos eram vazios, sem vida, como os das sombras que eu havia visto antes. Fiquei paralisado, incapaz de me mover, enquanto o vigilante continuava a me encarar. Seu sorriso, antes reconfortante, agora era um esgar de malícia, como se ele estivesse se divertindo com meu terror. Tentei dizer algo, mas as palavras ficaram presas na minha garganta, sufocadas pelo pavor que tomava conta de mim. Ele levantou a mão lentamente, como se estivesse acenando para mim, mas o gesto parecia mais uma ameaça do que um cumprimento. E foi então que percebi que, apesar de estar do lado de fora da janela, não havia nenhum reflexo dele no vidro, como se ele não existisse realmente, como se fosse apenas uma projeção do meu medo,
uma manifestação do que havia sido deixado para trás no cemitério. Fechei as cortinas com um movimento brusco, tentando afastar a visão, tentando negar o que meus olhos haviam visto. Meu corpo tremia incontrolavelmente, e eu me sentei no chão, incapaz de afastar a sensação de que o vigilante estava agora dentro da minha casa, que ele havia cruzado a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos e estava me observando de perto, esperando pelo momento certo para agir. Naquela noite, o sono foi impossível. Cada sombra que via pelo canto do olho, cada som que ouvia na escuridão, parecia carregar consigo a presença do vigilante, como se ele estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, sempre observando, sempre esperando. Quando a manhã finalmente chegou, a luz do sol não trouxe o alívio que eu esperava. O medo continuava ali, persistente, sussurrando em meus ouvidos como uma maldição que eu não podia escapar. Os dias seguintes foram um borrão de pavor constante. Eu evitava dormir, temendo os pesadelos que certamente viriam, e cada vez que saía de casa, tinha a sensação de que estava sendo seguido. A figura do vigilante continuava a aparecer em minha mente, seu rosto cadavérico e aquele sorriso cruel gravados na minha memória como uma cicatriz que jamais poderia ser apagada. Foi quando, poucos dias depois, recebi uma visita inesperada. Era um homem idoso, vestido de maneira simples, mas havia algo nele que imediatamente me deixou desconfiado. Ele se apresentou como um antigo funcionário do cemitério, alguém que conhecia bem as lendas e histórias que cercavam o lugar. Eu soube do que aconteceu com você e seus amigos, disse ele, sua voz baixa e rouca. O vigilante, você sabe que ele não é deste mundo, não é? Minha respiração ficou presa na garganta. Eu não sabia como ele havia descoberto, mas ao mesmo tempo, sua presença parecia a única chance de entender o que estava acontecendo comigo. Ele continuou a falar, explicando que o vigilante era uma alma penada, um espírito preso entre os dois mundos, que tinha o poder de proteger ou de punir aqueles que ousavam perturbar o repouso dos mortos. Ele viu algo em você, algo que o fez hesitar, mas isso não significa que ele foi embora, o homem continuou. Enquanto ele estiver ligado a você, sua vida nunca mais será a mesma. Ele pode aparecer quando menos esperar, em qualquer lugar, a qualquer momento. E a única maneira de se livrar dele é fazer as pazes com os mortos, de alguma forma. Eu não sabia o que fazer com aquela informação. Como se faz as pazes com algo que não se compreende, com uma presença que não pertence a este mundo? Mas eu sabia que não poderia continuar vivendo assim, preso a um medo que me consumia, que tornava cada dia um novo pesadelo. O homem me deixou com essas palavras, e eu fiquei ali, sozinho com meus pensamentos, tentando encontrar uma maneira de restaurar a paz que havia perdido. Mas, no fundo, eu sabia que não seria tão simples. Que o vigilante, aquela sombra persistente, continuaria me seguindo, continuaria me observando até o dia em que eu fosse para o lugar de onde ele veio. E assim, a vida seguiu, mas nunca mais foi a mesma. Cada vez que passo por um cemitério, sinto um arrepio percorrer minha espinha, e às vezes, à noite, quando a escuridão é profunda e o silêncio é total, ainda ouço o som de passos ao meu redor, o sussurro de uma voz que me chama do outro lado. E eu sei, com uma certeza terrível, que o vigilante ainda está lá, esperando, sempre esperando, pela hora certa de me levar de volta para onde eu nunca deveria ter saído.